Olha só, pessoal, Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, comparecerá hoje pela primeira vez a um tribunal de Nova York. Ele foi capturado no sábado por forças dos Estados Unidos em uma grande operação militar. A audiência deve acontecer às 2h da tarde no horário de Brasília. As acusações na denúncia do Departamento de Justiça americano são as mesmas 4 da denúncia anterior, feita em Nova York em 2020. Narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e conspiração. A legalidade da captura do ditador venezuelano estará em foco também no Conselho de Segurança da ONU, que vai se reunir hoje ao meio-dia, um pouco antes dessa ida dele ao tribunal lá de Nova York. Além de capturar Maduro, o Donald Trump ainda ameaçou a Colômbia de uma operação militar. Segundo ele, Edilene, quando perguntado sobre uma possível operação lá na Colômbia, falou: isso me soa bem. Bom dia pra você. Você fala de Pacaraima, não é isso, Edilene? Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Neste momento, eu estou em Pacaraima, que é a cidade que fica na fronteira com a Venezuela. Ontem nós entramos no território venezuelano, avançamos e rodamos por lá por 200 quilômetros, mas retornamos, porque algumas das estradas estão fechadas. Há barreiras militares por toda parte. Então, neste momento, sim, estou aqui em Pacaraima. Há um temor, Júnior, principalmente do presidente Lula, em relação à ação do presidente americano Donald Trump, porque há uma leitura de que há uma intervenção não apenas na soberania venezuelana, mas também pode haver em outros países. Isso enfraqueceria o bloco latino-americano. Seria como se a América Latina virasse um terreiro, uma colônia, um quintal dos Estados Unidos. Então, há uma preocupação com isso por parte de certos governos, principalmente do presidente Lula, já que o Brasil tem a economia diante da América Latina e é o país considerado referência. Então, conforme você disse, esse assunto será debatido hoje pela Venezuela, com o Conselho da ONU, uma reunião que foi pedida pela vice-presidente Delcy Rodrigues, que hoje também está numa situação delicada. Já fez uma carta recorrendo a Donald Trump pedindo cooperação, porque sabe que deve ser uma força vencida, então é melhor cooperar. Mas aqui na Venezuela, nesse tempo, ontem que eu passei circulando pelo país, onde foi possível entrar, a população tem uma incerteza, mas há também um alívio, a maior parte dos moradores com os quais nós conversamos, pelo fato de Nicolás Maduro estar fora do poder. Quem está dentro do país tem um pouco mais de temor de falar sobre isso, mas aqueles que já não suportaram o sistema e vieram para o Brasil falam abertamente que esse é o início de um novo tempo que, seja lá como for, deve ser melhor para os venezuelanos. A preocupação deles é que o governo de Nicolás Maduro, ou seja, a vice-presidente ainda permanece no poder, ou seja, o grupo político dele, e a oposição, que é apoiada por essas pessoas que resolveram sair do país porque não suportaram, algumas até apoiavam Maduro e depois viraram a moeda, a oposição está fora do país. Então, eles não sabem o que vai acontecer. Não tem uma segunda opção visível para eles nesse momento. Mas fato é que a situação da atual presidente da Venezuela é também uma situação de muita delicadeza, porque Maduro não era bem visto pela maior parte do país, pelo sentimento e pelo que as pessoas dizem por aqui, Júnior. Ô, William Travassos, como é que você está olhando isso tudo assim? Acordamos no sábado, então, com esse movimento dos Estados Unidos, um país muito desorganizado, muita gente lá na Venezuela comemorando, sim, pelo menos nos vídeos que eu vi, mas tem uma questão internacional aí que vai ser debatida hoje. Bom dia para você. Júnior Moreira, muito bom dia bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Quando o Trump foi eleito, eu falei aqui nessa bancada que o mundo, a partir daquele momento, era um lugar mais perigoso. Eu cheguei a comentar isso. Trump desrespeita todas as regras do direito internacional. Ele cria um mecanismo interno, pedindo autorização para um conflito armado com os cartéis de drogas, e é justamente essa ferramenta que autoriza ele, sem pedir autorização agora para essa operação para o Congresso, entra e captura um narco-ditador, porque essa é a visão do governo americano. Mas, por trás disso, a gente não pode esquecer que 80% do petróleo da Venezuela vai para a China, Nós temos ali um país, na Venezuela, corrupto, você vive uma ditadura, porém, esse precedente com a invasão e a captura de um
de um presidente é algo inacreditável, né? Da mesma forma que em 2022, quando o Putin invadiu a Ucrânia, desrespeitando todas as regras do direito internacional, vem a preocupação com essas grandes potências que resolvem impor as regras do jogo do seu jeito. Não estou dizendo que o Maduro não deveria ser capturado, preso. Não, concordo, tem que prender mesmo. É um narcoditador e tudo mostra isso. Aí falam sobre o cartel Los Soles, que no fundo não seria um cartel, mas sim um modelo de negócio de entorpecentes. O que a gente vai esperar desse mundo agora? Então, o Putin em 2022 invadiu a Ucrânia. Agora, em 2026, nós temos o Trump invadindo a Venezuela. Agora a China vai invadir Taiwan. E assim a gente vai seguir, ou daqui a pouco a gente aqui no Brasil vai ver algum tipo de operação militar do governo americano em função, por exemplo, do primeiro comando da capital, que é o que já está em 28 países, que hoje já atua com lavagem de dinheiro e tráfico de armas em solo americano e que é uma preocupação. Então, assim, o direito internacional não vale mais nesse jogo. Qual é o novo arranjo que nós precisamos fazer em função, né, desse mundo globalizado ou do crime globalizado? Hoje é praticamente o primeiro dia útil do ano, né? Sim, segunda. Então eu tô o raciocínio meio travado. Ele está defendendo o Maduro, é isso? De forma alguma, não. Eu vou defender um cara, um narcoditador. Não, estou só perguntando, tô dando a oportunidade para vocês. O que eu estou dizendo é que, assim, o governo americano fala que todas as possibilidades legais se esgotaram, ok? E aí ele resolve tomar uma atitude. Agora, qual é o precedente que isso está abrindo? Como é que a gente vai... Porque nós vivemos numa sociedade e nós precisamos regular nesse mapa geopolítico das transações comerciais, das relações entre os países. Isso não pode ser assim, gente. Eu não estou dizendo que eu não sou a favor de prender o Maduro, eu sou. Só que o mecanismo é esse mesmo, a gente vai invadir um país para prender uma pessoa? Pode isso? Pelo direito internacional, o governo americano não tinha o direito à guerra. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia pra você. Num ano de eleições, Copa do Mundo, tudo que a gente não precisava era uma guerra aqui na América Latina, hein? Bom dia. O ano começou quente, né, Júnior? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É uma situação complicada porque a gente já criticou muito o Maduro aqui, né? Nos últimos anos a gente tem muitas críticas. É um presidente que deixou a Venezuela numa situação extremamente empobrecida, não deixa o país realizar eleições sérias e democráticas, né? A gente acompanhou a última eleição, ele simplesmente prendendo e não deixando que opositores participem. Então a gente fica na dúvida, como que você vai mudar uma situação, como que internamente isso pode mudar? É uma situação complicada. Então todas as críticas ao ditador Maduro precisam ser feitas, né? O que ele fazia era muito errado e quem pagava um preço caro era a população venezuelana. Agora, o que o Trump faz também precisa ser muito criticado, porque ele ataca não só a soberania do povo venezuelano, como ele abre um precedente na América Latina muito preocupante. Né, os Estados Unidos têm um histórico, né, nos últimos 200 anos de interferir nas eleições latino-americanas. Às vezes até interferir de forma nos bastidores, né? Então, tudo isso deixa a gente preocupado com o que pode vir daqui para frente. Quer dizer, o Trump acabou de fazer atacar a Venezuela, né? Fazer uma operação na Venezuela e já está avisando que a Colômbia pode acontecer a mesma coisa. Eu fico com medo se alguma hora o Brasil pode ser alvo desse tipo de abuso também. E o que mais me choca no Trump é que quando a gente pega o Bush, lá atrás em 2003, quando o Bush invadiu o Iraque, né? Fez uma operação para tirar um ditador no Iraque, o Bush inventou, né, que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Não sei se vocês lembram. Sim. Era uma mentira. O Iraque não tinha aquelas armas. Mas ele inventou uma mentira para ficar com o petróleo do Iraque. O Trump não. O Trump fala abertamente. Ele fala na entrevista coletiva no mesmo dia que aconteceu a operação. Nossas empresas vão assumir o controle da venda do petróleo venezuelano. Então, não tem nem mais aquela vergonha, né, de falar qual que é o objetivo. Se o Trump tivesse preocupado com ditadura, teriam várias outras ditaduras no mundo para ele criticar. Mas ele é muito próximo, por exemplo, de alguma ditadura nos Emirados Árabes. Ele tem relações muito próximas com vários ditadores. Por que ele está interessado na América Latina, na Venezuela? É claro que é o petróleo.
Ô Bortoleto, se eu entendi bem, o Marcelo está tentando separar ali a ditadura, que a gente precisa criticar, tudo que o Maduro faz, e também a ação de Trump, que é uma outra coisa que também é passível de crítica, vamos dizer assim. Dá para separar essas duas coisas? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Desculpa, Bortoleto, antes de você começar, é só para não deixar claro, porque isso pode ser confundido, por isso que eu fiquei cutucando o William aqui, com a defesa de Maduro, por exemplo. Né? Eu acho que ninguém aqui defendeu o Maduro, nenhuma pessoa sensata conseguiria defender Maduro. Então eu vou começar com o impacto do meu comentário. Eu tô achando é bom. Deixar claríssimo, eu tô achando é bom. Porque a Venezuela precisa mudar de problema. Esse problema se arrasta, não é por Maduro, é Hugo Chávez. São 25 anos, 30 anos. Posso estar errando aqui, eu tô errando por poucos anos, se somar os dois. São dois marginais que estavam à frente do país. São dois marginais que empobreceram não só o país, que levaram à fome as pessoas que estão lá. Então vou repetir, eu tô achando é bom. Tem que tirar o cara. E eu vou dar tempo ao tempo. Porque não adianta agora alguém que tomou alguma atitude ser criticado. Porque nós precisamos mudar de problema. Repito, a Venezuela urge por mudança, não é de hoje. E ninguém se habilitou a resolver. Ele tem segundas intenções, deve ter até terceiras. Mas eu tô achando é bom. Tinha que ter tirado o cara de lá. Retirou de maneira exemplar, não emitiu tiro, não deu problema, saiu, resgatou. Ele tem outra intenção, por o negócio dele é dinheiro. O que no mundo não é? Então vamos deixar claríssimo o seguinte, há um alívio hoje na América Latina, porque este sujeito não comanda mais um país vizinho. Agora, os desdobramentos, vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho, porque não adianta criticar quem está fazendo alguma coisa. Pelo menos ele fez alguma coisa. Ô, Bortoleto, só um parênteses. Teve tiro, sim. Teve tiro e explosão. Mais de 40 pessoas morreram. Sim. Então não foi uma ação, né? Não foi uma ação. Então. Os Estados Unidos tem várias formas de tentar influenciar, né, um governo diplomaticamente. Agora, eu acho que vale a gente tentar pegar outros exemplos que aconteceram no caso de uma derrubada de um ditador. Aconteceu no Iraque. Os Estados Unidos foi lá, depois um governo, colocou uma gestão dele. O que aconteceu no Iraque depois? O país virou caos. Surgiu o Estado Islâmico, um povo radical que tocou o terror na região. Então, é preocupante a gente ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu não critiquei o seu comentário, você tem todo o direito de criticar o meu, porém, eu quero deixar claríssimo o que eu falei. Tem que mudar de problema. E nós agora mudamos de problema. E não é porque os Estados Unidos o tempo todo agiu de uma forma que ele vai agir da mesma forma agora. Se tem alguém que está cumprindo o que falou o que ia fazer, é o presidente Donald Trump. Não está com segundas intenções. Foi falado aqui, alguém comentou, não sei se foi o Júnior. Ele falou de forma clara. Ele falou que ia fazer e fez. Aliás, tem mais de 30 dias que ele soltou uma normativa de como que ele vai atuar aqui na América Latina. Falou também sobre a Europa e falou sobre questões chinesas. Então, assim, nenhuma surpresa. A surpresa é a gente ficar surpreso que ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Ô William, deixa só a Edilene falar, que eu volto para você. Fala, Edilene. Eu acho, inclusive, que essa ação do governo americano é um alerta para o governo brasileiro, porque, em suma, o recado de Donald Trump é o seguinte: apesar disso ser um pretexto para que ele entre em países que têm muito petróleo, como é o caso da Venezuela, mas é um alerta que serve para o Brasil. Ele está dizendo, se vocês não conseguem resolver o problema de vocês, não conseguem combater o narcotráfico, eu vou lá e eu resolvo. Então, isso pode movimentar ou fazer com que o Brasil se movimente, é uma sugestão que a direita e a esquerda se mobilizem nesse sentido, se movimente para combater o narcotráfico, porque senão Trump tem mais uma justificativa para entrar nesses países e dizer que está fazendo um dever de casa que a própria nação não está fazendo. É perigoso porque a justificativa é legítima, embora ela não seja a única e exclusiva e não seja basicamente a original. Pode ter um interesse por trás, mas o argumento da entrada é um argumento que tem certa legitimidade. Então isso é um alerta para o Brasil no combate ao crime organizado e ao narcotráfico. É assustador. O Bortoleto fala na raiz do problema, né? Você tem uma Venezuela com muito dinheiro em função do petróleo, mas com uma desigualdade absurda, o dinheiro na mão de poucos. E aí você tem uma revolução que propõe uma mudança, né? Vamos pegar essas empresas, que são empresas americanas, vamos transformar em estatais, vamos transferir o dinheiro para o povo, vamos construir conjuntos habitacionais, vamos propor uma reforma. Só que em algum momento você descobre que todo esse movimento está associado à corrupção, está associado ao narcotráfico, está associado a um domínio desse poder através da força, né, criando
forças militares para poder se manter naquele poder e evitar qualquer tipo de coisa, se transformando aquele país numa narcoditadura. E aí, o que me preocupa, gente, é a incapacidade da Venezuela resolver os seus problemas, né? E da gente não conseguir resolver isso de forma dentro do direito internacional. E esse precedente é uma preocupação. Nós tivemos aqui um ministro, né, que foi punido com a lei Magnitsky. Então, nós tivemos uma pressão, uma taxação, e agora a gente não pode esquecer da negociação do Brasil com o governo americano. Essa negociação das taxas, isso ainda não terminou. E agora a gente tem um pronunciamento do governo brasileiro condenando a invasão ou a captura do Maduro, o sequestro do Maduro. Como é que fica a nossa relação, a relação do Brasil com os Estados Unidos em função das taxas e desse pronunciamento do governo brasileiro? Isso vai interferir de alguma forma nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos? Como isso vai ficar na frente? Qual é a situação? Como vai ficar a situação política dentro da Venezuela? Eu reforço aqui mais uma vez, por isso que nós temos que dar tempo ao tempo. Volto a dizer, estou achando bom o que aconteceu, mas não posso cravar que ele vai fazer isso ou aquilo. É a primeira vez que nós vamos ver ele em ação, colocando em prática aquilo que ele escreveu. Vamos ver o que ele vai fazer. Bortoleto, Travasso, só uma intervenção rápida no que diz respeito à política, porque eu tenho apurado isso 24 horas por aqui pelo telefone. O que eu tenho de informação é que o presidente Lula, como isso é muito delicado, ou seja, não pode se indispor contra o Trump, não pode defender a Venezuela porque pega muito mal e porque não concorda com as eleições que ele acredita que não foram legítimas aqui na Venezuela. Lula vai jogar parado, vai só se posicionar quando for extremamente necessário. Então, fica quieto, espera para ver o que vai acontecer e depois toma seu partido. Vai se manter inerte o máximo de tempo possível, pelo que eu apurei com fontes do próprio governo do Brasil. O direito internacional fraco é muito em função da falta de força da ONU. O que a ONU fez em relação à ditadura da Venezuela? O que a ONU vem fazendo em função do ataque? Não faz. Manda um monte de cartinha falando que isso, então, aquilo. E aí a gente tem que redesenhar esse acordo para poder viver num mundo em paz, ou então é cada um por si. E aí o Brasil tem uma fragilidade no poder bélico e de defesa do território nacional que chega a ser vergonhoso. Antes dos Gripens, da compra dos caças, um caça saía de Caracas, ia bombardear aqui a capital brasileira e nada ia acontecer, a gente não ia ter tempo de interceptar. Então assim, vamos começar a repensar a defesa do solo brasileiro e o que a gente vai investir para mudança, porque o mundo lá na frente pode ser um mundo difícil. O WTA, a Venezuela tinha um tanto de caça. O Maduro anunciou que tinha um caça e não resolveu nada, né? Pelo visto, entrou lá na hora que quis, fez que... Eu vejo isso tudo como uma forma muito assustadora. Eu não consigo ver esse tipo de fala de o Trump tá avisando o Brasil que vai fazer isso. Cara, isso é preocupante. Isso é assim, a gente não consegue decidir o que nosso país vai escolher no ano que vem, nos próximos anos. A gente vai viver sobre essa ameaça. Eu vejo isso tudo como muito preocupante e não sei o que vai vir pela frente. É bem assustador. Só pra gente encerrar, Edilene, eu queria entender de você que tá aí em Pacaraima. Pacaraima, pra quem não sabe, ali em Roraima, na fronteira com a Venezuela. É um local que, inclusive, tem muita questão de venezuelanos que vão deixando o país e tal. A sua perspectiva hoje é dar um pulinho lá na Venezuela, Edilene? Você tá com essa coragem toda aí? O tempo todo, Júnior, o que não me falta é coragem. Ontem eu rodei na Venezuela, inclusive poucos colegas da imprensa quiseram ir, e aí eu juntei com aqueles que quiseram, nós fomos até onde foi possível. Passamos por 4 barreiras do exército venezuelano, sem qualquer problema, mas aí os moradores já avisaram, na próxima vocês vão ter problema, porque há uma exigência de documentação, não pode com o carro alugado, e ter problema significa ficar parado, ser retido e até preso. Então hoje nós vamos tentar novamente passar a fronteira e avançar até o ponto que for possível. O plano é ir até Caracas, mas vamos lembrar que a entrada de jornalistas está restrita. As autoridades recomendam que jornalistas não se dirijam a Caracas. Eu conheço vários que foram barrados, não conseguiram entrar no país. Aliás, até agora não conheço ninguém que tenha conseguido depois que houve a operação americana. Isso porque há uma exigência em algumas situações até de visto, tem visto profissional, o veículo tem que ser autorizado e, nesse momento, a
situação é muito delicada em Caracas. Então, a imprensa não consegue acessar, os jornalistas que já estavam lá permanecem, mas nós continuamos tentando por terra, vamos tentar também fazer isso via aeroporto, que é bem mais complexo, mas o acesso a Caracas é difícil, no interior é um pouco mais fácil, e até onde a reportagem da Itatiaia conseguir chegar, você pode ter certeza que nós vamos. Sem medo algum, existe um risco, mas é parte do processo, é parte do trabalho, podemos ser retidos em algum momento, mas o máximo que a gente conseguir relatar da situação, não só aqui no Brasil, agora eu estou no Brasil, ontem nós rodamos 200 quilômetros na Venezuela, o máximo que a gente conseguir avançar, a gente avança para mostrar a situação do país. E claro, estou conversando com muita gente que está em Caracas também, dá para ter uma noção. Lá tem protesto, na rua tem uma movimentação um pouco maior, tem presença militar fortíssima, que é um pouco diferente do restante, apesar de aqui ser bastante militarizado. Nos primeiros 100 quilômetros que nós rodamos, passamos por 4 barreiras do Exército. Tem Exército venezuelano por toda parte, e isso aqui é bastante comum. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto.